eu quero falar sobre aprendizado. Basicamente tudo que um ser humano vai fazer nessa vida, ele vai ter que aprender. Me parece que nós somos, dos seres vivos, talvez, o menos habilitado a sobreviver quando somos precoces, bem novinhos, vamos falar assim para ficar mais fácil. Para tudo nós vamos precisar de alguém para cuidar de nós. Nós só falamos o que vemos alguém falar. Hoje eu estava pensando nessa mensagem, eu não sei se você tem alguém na sua casa que nasceu cego, surdo e mudo. Mas eu fiquei pensando quanto tempo uma criança cega, surda e muda, ela deve levar para conseguir andar. Como deve ser difícil para ela aprender as coisas, porque ela fica sem exemplos. Ela fica deficiente no que diz respeito ao aprendizado. Porque para nós aprendermos, nós vamos precisar basicamente de 3 coisas. Primeiro são exemplos, segundo são referências e terceiro são sugestões. É muito preocupante deixar com que nossos filhos, antes de ter matrizes formadas e opiniões formadas de certas coisas, deixarmos nossas crianças assistir e ter acesso a determinados ambientes que sugestionam para ela determinadas coisas. Porque como elas não têm ainda maturidade para avaliar, elas podem receber uma sugestão como uma aula, como uma afirmação, como uma visão de aprendizado. E você começa então a olhar para seu filho e diz: onde você está aprendendo isso? Com quem você está aprendendo? O que é isso? Então eu quero mostrar a vocês hoje, rapidinho, no exemplo de um camarada que teve muita dificuldade para aprender na Bíblia. Seu nome, Sansão. Eu dei uma visão que é minha, e eu não gosto muito de fazer determinadas afirmações, ainda que eu tenha até alguns textos que me dê margem para isso. É muito legal quando nós vemos Deus libertar o povo do Egito com mão forte, com pragas, né? Levar o povo ao deserto, fazer com que o povo por ali venha peregrinar tanto tempo. Mas quando eu olho tudo isso, me parece que esse não é o plano original de Deus. Quando eu olho para Deus fazendo as coisas, e pelo menos conhecendo o que Ele nos permite conhecê-lo aqui na sua palavra, nós vemos que Ele sempre tem um propósito de facilitar as coisas. É lógico que nos dá uma visão de aprendizado, sim. Mas quando eu olho, por exemplo, para Moisés, me parece que o que Deus queria é colocar alguém dele no Egito, para que esse alguém se tornasse faraó. Quando você vai estudar isso, você vê que há um momento onde uma nação, basicamente que não era egípcia, vence os egípcios. E me parece que é nesse momento, nessa lacuna, isso vai acontecer lá na frente com os Ptolomeus. Mas me parece que é nesse momento que entra o José. E às vezes nós ficamos dizendo assim: como o Egito aceitou, né, alguém que não era um egípcio a se tornar o governador? É só você entender quem era o faraó da época. Não é tão difícil se nós tivermos um pouquinho mais de conhecimento. Então quando eu descubro isso, o que eu descubro? É que o que Deus está buscando fazer com Moisés é transformar Moisés num faraó. Porque como faraó, ele tem autonomia, ele tem força e poder para libertar seu povo. Então quando alguém me descreve que Deus tem caminho no deserto, tem pragas, tem todo esse sofrimento para libertar o povo, eu entendo que o nosso Deus é um Deus que corrige rota, que transforma mal em bênção. Cuidado para você não ter essa visão do sofrimento, porque me parece que isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Essa compensação de sofrimento, na maioria das vezes o sofrimento nada mais é que escolhas erradas, dificuldade que tivemos de aprender. Então preste atenção, eu vou te dar alguns textos, esse culto é mais rapidinho. Bota para mim Juízes capítulo 14, verso de número 3. Preste atenção. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Preste atenção, porque esse moço é um moço que tem muita dificuldade de aprender as coisas. E se você também vai dizer para mim que Deus tinha plano de que esse camarada morresse cego, me perdoe, mas me parece que nós não servimos o mesmo Deus. Pelo menos nessa situação. Nós vamos olhar para essa situação e vamos ver que esse camarada está recebendo uma instrução de alguém que tem mais experiência do que ele, de alguém que tem mais vivência do que ele.
E o que os pais de Sansão estão dizendo para ele: olha, cara, você está buscando um tipo de relacionamento extremamente prejudicial. Não faz. Como é que eu vou dizer? Não tem como você pegar uma mulher estrangeira e se casar com ela. Nós temos isso como instrução. Esse negócio não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca deixe de avaliar a experiência e os conselhos de todos. Não interessa de quem seja. Seja um bom observador da vida. Observe o casamento de todo mundo. Observe os negócios de todo mundo. Observe a vida de todo mundo. A vida alheia não é para você falar, mas é para você olhar. Porque nada melhor do que aprender com os erros dos outros. Experiências dos outros. Seja de quem for. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. É verdade. Mas muitas vezes eu olho para pessoas tomando decisões no que diz respeito a finanças que me dão duas informações. Uma, eu devo agir do mesmo jeito porque é uma decisão assertiva, ou eu devo me esquivar desse tipo de comportamento porque isso vai me trazer prejuízo. Eu vejo o marido tratando a sua esposa que me diz: Cláudio, você precisa ser um marido melhor. Olha o que esse cara faz. Que bom exemplo. Mas tem marido que age com a esposa que eu olho e digo: eu nunca posso ter esse tipo de comportamento. Eu vejo crente na igreja tendo comportamentos extraordinários que devem ser replicados, mas eu vejo crente na igreja que não deve ser visto nem como exemplo, nem como referência, com nada. E você deve estar lembrando de alguém quando eu falo disso, que é uma grande verdade. Então nós precisamos aprender, e para aprendermos precisamos ser excelentes observadores. É isso que as crianças fazem, observam o tempo inteiro. São tipo uma esponjinha, elas vão sugando tudo. Eu achei um maior barato que meu netinho. Ele chega lá em casa, até meu filho fica doido, porque ele só sabe falar cocô e xixi. Ele já tem 3 anos, tá indo para 4. Eu falei: meu Deus, o que esse menino fala tanto essas duas palavras? E hoje eu descobri que na escola provavelmente é aquele mais ouve, porque as crianças de lá têm tudo, mesmo que o mesmo padrão, e é o palavrão que eles sabem falar. E eu lembro quando eu era garoto, eu também, seu cocô. A falta de recurso. Sim. Por quê? Porque ele está repetindo, é filho de crente, sim ou não? Isso, eu tenho avô pastor. Mas estuda, entra na internet. E lá ele recebe os exemplos e as referências e as sugestões. Esse cara aqui, o Sansão, o pai dele falou: ai amigo, não se meta com essa mulher, que essa mulher é furada. Ele atendeu, sim ou não? Sim ou não? Então aprenda uma coisa. Você vai ter que aprender, você vai sofrer demais. Quanto mais rápido você aprende, mais fácil a vida fica.